Bom dia. Esta é a teleconferência da Itaúsa sobre os resultados do exercício de 2020. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhoras e senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. A gravação estará disponível no website da empresa, no endereço www.itausa.com.br. Cabe lembrar que esta audioconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site www.itausa.com.br. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Itaúsa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Informo que, durante a apresentação, as perguntas podem ser enviadas pelo webcast e serão respondidas na sessão de perguntas e respostas. Conosco hoje estão Sr. Alfredo Egídio Setúbal, presidente e diretor de Relações com Investidores da Itaúsa, Sr. Henri Penchas, presidente do Conselho da Administração da Itaúsa, Sra. Priscila Greco Toledo, diretora de Administração e Finanças da Itaúsa, Sr. Bruno Salem Brasil, gerente de Relações com Investidores da Itaúsa, Sr. Renato Lulia Jacob, head de RI e Inteligência de Mercado do Itaú Unibanco Holding, Sr. Pedro Zaran Turqueto, vice-presidente de Estratégia da Copagaz, Sra. Mariana Espírito Santo, diretora de Relações com Investidores da Alpargatas, Sra. Natasha Utcher, gerente de Relações com Investidores da Duratex. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Alfredo. Por favor, Sr. Alfredo, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês para a gente já fazer a apresentação dos nossos resultados e das perspectivas para este ano e para os próximos anos da Itaú. O que eu faço? Não entendi. O que é aprende? Voltou. Tenta falar alguma coisa, Alfredo. Caiu a ligação. Estamos de volta. Estava falando sobre a nossa agenda. Temos hoje a presença aqui do Pedro Turqueto, que vai falar sobre a Copagaz, que é um novo investimento que foi feito no final do ano passado, início desse ano. E no final, estamos abertos a perguntas e respostas, como foi colocado. Quem quiser já pode ir mandando perguntas pelo website. E também temos a alternativa de quem quiser fazer perguntas ao vivo pelo telefone, pode se cadastrando para fazer as perguntas.
Indo para a página 5, ambiente de negócios, nós tínhamos uma perspectiva para 2020 muito mais favorável do que nós tivemos, de fato. A pandemia atrapalhou bastante o nosso ano de 2020 para toda a economia brasileira, em função desse cenário adverso. Nós tivemos uma atuação do governo com vários planos de apoio à economia brasileira, e as nossas empresas também tiveram uma série de atuações referentes à sua atuação nesse ano passado. Falando do banco, nós tivemos um programa de renovação das linhas de crédito. Nós flexibilizamos cerca de 50 bilhões de reais em créditos, aproximadamente 38 bilhões para pessoas físicas e 12 bilhões para pessoas jurídicas ao longo do ano passado, de maneira a apoiar os nossos clientes nesses momentos difíceis. Tivemos também uma abertura e uma demanda maior por crédito nesse período, em função das empresas, principalmente, quererem linhas adicionais para enfrentarem esse momento mais difícil. As nossas empresas industriais e o próprio banco também tiveram uma gestão de custos e despesas para fazer frente à nova realidade que se apresentava naquele início de ano. À medida em que a economia foi voltando, nós tivemos, então, essa demanda maior por crédito, tivemos um reaquecimento na atividade industrial, na área da Duratex, com construção civil, retomando fortemente as suas atividades. Isso também valeu para Alpargatas, na área de bens de consumo, que todos foram favorecidos por uma menor taxa de juros, que o Banco Central foi reduzindo ao longo do ano, e também pela ajuda que o governo deu à sociedade, de apoio tanto pelo crédito como pela ajuda emergencial. Com isso, nós tivemos um segundo semestre, de um modo geral, tanto do setor financeiro quanto do setor industrial, bem melhor do que aquele previsto no início da pandemia, em março. Todas as nossas empresas tiveram uma forte aceleração das suas atividades industriais, digitais, do banco na abertura de contas e todo um processo de crescimento dos aplicativos e uso dos aplicativos por parte dos nossos clientes, e também na área industrial uma forte aceleração do comércio eletrônico, principalmente no que diz respeito a Alpargatas, tanto aqui nas operações brasileiras quanto nas operações internacionais. Além de todas essas atividades, evidentemente, nós tivemos uma grande preocupação com a saúde e segurança dos nossos colaboradores. O banco continua nos seus escritórios centrais e nas suas atividades ainda em home office, e na área industrial também, de um modo geral, continuamos em home office nos escritórios, e as fábricas continuam operando normalmente a partir do segundo semestre. Na página 6, nós tivemos um ano bastante desafiador, como foi colocado, mas tivemos aí uma atividade importante de apoio à sociedade. A Itaúsa e as suas empresas e as famílias controladoras da Itaúsa, no total, fizeram doações de R$ 1,5 bilhão de reais para ajudar o combate à pandemia. Nós criamos, a nível da Itaúsa, no início do ano passado, uma comissão específica de governança corporativa para aprimorarmos as nossas práticas e a atuação da própria holding e das suas empresas investidas. Fizemos a adesão ao Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, com adesão ao Instituto Ethos. Passamos a fazer parte, além dos índices que tradicionalmente a gente faz parte, a Itaúsa, passamos a fazer parte do Financial Times
for Goods, então, que é um índice também muito focado na área de ESG das empresas que participam desse índice. Na gestão do nosso portfólio, eu acho que na página 7, nós tivemos falando rapidamente da atuação das nossas investidas, nós tivemos, no caso do Itaú, um avanço significativo na nossa estratégia digital, como eu comentei, uma grande abertura de contas e novos aplicativos e tudo mais. A partir deste ano, do mês passado, nós tivemos toda uma mudança de estrutura do banco, com a assunção do Milton Malui para a presidência do Itaú Unibanco e a formação de um novo comitê executivo. No caso da Alpargatas, nós fizemos desinvestimentos importantes de negócios que não eram relevantes e não eram foco da companhia para o seu crescimento futuro. Focamos muito em Havaianas e principalmente na estratégia digital de Havaianas, tanto no Brasil quanto no exterior, e a Itaúsa aumentou a sua participação no capital da Alpargatas com a compra de ações ao longo do ano passado, aumentando a nossa participação. A Duratex, tivemos uma evolução muito importante da cultura corporativa, investimos muito nos nossos negócios e na eficiência da companhia, continuamos os nossos investimentos na área de celulose, com o projeto da LD celulose solúvel, que deve entrar em operação daqui a um ano. Não paramos o investimento está no prazo, continua sendo feito, e a gente acredita que será inaugurado dentro do cronograma previsto. Fizemos a integração da Secrisa o ano passado, que é na área de cerâmica plana, que nós adquirimos a Secrisa, que é dona da marca Portinari, no final de 2019, e fizemos toda a integração da Secrisa com a Ceusa ao longo do ano, com a captura de sinergias importantes que faziam parte do projeto de integração. A NTS continua operando normalmente, com um retorno bastante estável e um fluxo de caixa e de operações bastante constante, não tendo sido afetada nas suas operações pela pandemia. No slide 8, a gente tem, então, a partir deste ano, um investimento realizado na Copagaz, que adquiriu a Liquigás da Petrobras, um processo de privatização. E o Pedro está aqui conosco e vai detalhar todo esse investimento ao longo dos próximos minutos aí, que nós vamos passar a palavra para ele. Temos a mudança da reestruturação societária feita pelo Itaú Unibanco, com a cisão da sua participação na XP Inc. Com isso, a Itaúsa passará, quando for aprovado por todas as autoridades, uma participação de 15% no capital da XP, que passará a ser um investimento direto da Itaúsa, o segundo maior investimento da holding, depois o Itaú Unibanco, passará a ser a XP, na nossa visão, com um potencial muito grande de geração de valor para os nossos acionistas. Indo para a página 10, para entrar em destaques financeiros das nossas investidas, começando pelo banco, onde a gente viu uma carteira de crédito crescendo 20%, destaques maiores para a carteira de veículos e micro e pequenas empresas. Trabalhamos bastante na redução de custos para a atuação do banco nesse momento, e, como comentei, tivemos uma grande atuação na transformação digital, com uma abertura muito grande de contas correntes, de aplicativos. Compramos uma empresa de tecnologia, Zup,
e com isso a gente atingiu um número de engenheiros e equipes de tecnologia de 3.764 pessoas adicionais no ano passado, entre a ZUP e as próprias contratações da Unibanco, de maneira que a gente possa acelerar todo o investimento e desenvolvimento na área de sistemas e de aplicativos e na nossa transformação digital ao longo desse ano e dos próximos. Em termos de resultado, nós tivemos uma queda de resultados, como era esperado, em função da pandemia e da redução da atividade econômica ao longo do ano passado. Nós tivemos uma queda de resultados de 2019 para 2020 de aproximadamente 27%, em função de uma menor atividade da economia e de um aumento de provisionamento para perdas de crédito, que nós esperamos que o nível de provisionamento que foi feito seja suficiente para enfrentar esse final de crise apresentado aí ao longo do ano passado. Nossa carteira de crédito cresceu 20%, houve uma demanda muito grande da carteira de crédito, principalmente por parte de pessoas jurídicas, pequenas e médias empresas, e também um crescimento importante na área de veículos e de crédito imobiliário também, onde o banco vem focando mais a sua atuação. Indo para o slide 11, no caso da Alpargatas, como eu comentei, a gente teve um foco muito grande na área digital, no comércio eletrônico, tanto no Brasil como no exterior. O crescimento da receita foi muito importante em todo o Brasil e no exterior também, de vendas de Havaianas. Nós fizemos uma gestão de capital, concluímos a venda dos nossos ativos na Argentina, também fizemos o desinvestimento nas operações da Mizuno, que era a fabricante que nós fabricávamos de artigos esportivos, vendemos essa operação e hoje basicamente a Alpargatas está focada nas operações de Havaianas, tanto no Brasil quanto no exterior, e nas operações da Osklen na linha de moda. O resultado foi praticamente estável em relação ao ano passado, 450 milhões de reais, e nós tivemos uma queda pequena do EBITDA também em função desse momento mais difícil. O segundo semestre foi um semestre já bem melhor, o último trimestre também, e esperamos que ao longo desse ano a gente continue numa tendência bastante positiva de resultados e geração de caixa para a companhia, tanto nas suas operações no Brasil quanto no exterior. Na página 12, o destaque é para a Duratex. A Duratex teve um ano excepcional, principalmente a partir de junho, quando retomou as atividades mais fortemente. A gente chegou a ter praticamente todas as nossas fábricas paradas no início de abril, mas retomamos de maneira bastante forte. O setor de construção civil retomou muito fortemente as suas atividades ao longo do ano, e com isso a gente teve uma operação bastante saudável, ganhamos market share em todos os segmentos de atuação da companhia, uma forte geração de caixa, e os resultados cresceram aí de um ano para o outro de maneira bastante significativa, aí quase que dobramos o resultado de 2019 para 2020, e a geração de caixa também foi muito forte ao longo do ano passado, com uma geração de caixa aí de 1.300 bilhões de reais praticamente. Também estamos otimistas com a continuidade da operação da Duratex nesse ano. Acreditamos que o nível de atividade para o setor de construção civil continuará bastante aquecido, então estamos bastante otimistas aí com o desempenho da companhia também em 2021. Na página 13, o destaque para a NTS,
A NTS continua com a sua operação bastante normal, tivemos um crescimento de 6% na receita líquida, tivemos um recebimento de proventos para Itaúsa de 230 milhões de reais, o lucro líquido da companhia saiu de 2.200 para 2,5 bilhões, com crescimento de 14%, e os recebimentos do ano passado foram 10% acima dos resultados recebidos no ano anterior. Então, isso foi basicamente as operações e os destaques das nossas empresas, que tiveram um segundo semestre bastante positivo e entram no ano de 2021, tanto o banco como as nossas empresas industriais, num ritmo bem melhor e bastante positivo para esse ano. Indo para a página 15, falando dos resultados da Itaúsa, nós divulgamos um resultado recorrente de 7 bilhões 220 milhões no ano passado, uma queda de 26% no ano, principalmente em função da queda de resultados do Itaú Unibanco, em função do maior provisionamento para perdas de crédito e uma menor atividade, de um modo geral, das operações do banco. Encerramos com um patrimônio líquido de 57 bilhões de reais e uma dívida líquida de 1 bi e 400. Nós, indo para a página 16, nós vemos a dívida líquida da Itaúsa. Nós temos duas emissões de debêntures que foram feitas ao longo dos últimos anos para fazer frente aos investimentos que nós temos na NTS, e agora esse ano emitimos uma nova dívida para fazer frente ao investimento na Copagaz. Aqui nós temos os custos, a primeira emissão foi 106,9% do CDI, essa emissão desse ano, CDI mais 2,4% por 10 anos. Então, uma dívida bastante longa, num custo que nós consideramos bastante atrativo, e no quadrinho embaixo à direita, nós podemos ver como é que está o fluxo de amortização dessas debêntures, iniciando o ano que vem com 400 milhões da primeira emissão que foi feita para a compra da NTS. Na página 17, nós temos aqui toda a parte de dividendos pagos e recebidos. O ano passado houve uma limitação por parte do Banco Central nos dividendos que podiam ser pagos pelas instituições financeiras. Portanto, nós recebemos bastante menos dividendos do Itaú Unibanco do que no exercício anterior e, portanto, a nossa prática de distribuir todos os dividendos recebidos pelo banco foi mantida, mas mesmo assim houve uma queda de dividendos e nós distribuímos 25% do nosso resultado em dividendos, e foi a totalidade de dividendos recebidos pela Itaúsa do Itaú Unibanco. Isso gerou uma queda do nosso dividend yield, mas mesmo assim o dividend yield para o ano passado ficou em 5,5%, que é bastante bom quando comparamos com a taxa de juros da Selic. No mercado de capitais, nós temos os nossos investimentos somam 127 bilhões de reais. O valor de mercado da Itaúsa no final do exercício era em 99 bilhões de reais, o que mostra um desconto de 22,7% em relação à soma das partes. Ontem o Conselho de Administração da companhia, em função desse desconto e das perspectivas positivas das nossas subsidiárias, aprovou um novo programa de recompra. Nós estávamos com o programa fechado já há muito tempo, abrimos um novo programa de recompra que vale por 18 meses para comprar até 250 milhões de ações, 150 milhões de ações ordinárias e até 200 milhões de ações preferenciais.
Na página 19, nós continuamos com a evolução da nossa base de acionistas, atingimos 886 mil acionistas no final do ano passado, esse número já está acima de 920 mil acionistas esse ano. Estamos lançando aqui nos próximos dias um novo website da Itaúsa para atender melhor as demandas desse novo investidor das nossas ações, com muito mais informações, com muito mais ferramentas, simuladores de proventos, de históricos, enfim, um website bem mais fácil de atuação, que a gente entende vai suprir bastante das necessidades dos nossos acionistas. Também estamos aumentando a nossa presença nas redes sociais da Itaúsa também, de maneira que a gente possa incluir mais conteúdo e dar mais informações para essa nossa grande base de acionistas que nós temos atualmente. Encerrada essa parte, eu passaria para o item 4 da nossa apresentação, que é a apresentação pelo Pedro Toccheto, que é o vice-presidente de estratégia da Copagaz, que vai dar um panorama do investimento e da história da Copagaz e desse investimento que foi feito para a aquisição da Liquigás. Pedro, está com você a palavra. Obrigado, Alfredo. Bom dia a todos. Meu nome é Pedro Zana Toccheto. Como o Alfredo já apresentou, sou VP de estratégia da Copagaz. Seguindo aqui a apresentação, no slide 22, eu vou tentar resumidamente aqui explicar um pouco da nossa história. A Copagaz é uma empresa que até a entrada do Itaúsa tinha um único acionista, que era o Grupo Zahran. O Grupo Zahran tem um braço de mídia, que atua no setor de televisão, rádios e sites no Centro-Oeste, mais especificamente no estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e um braço de energia, no qual o principal ativo do grupo é a Copagaz. A Copagaz nasceu há 65 anos, ela foi fundada pelo Elis Zahran e pelos seus irmãos na cidade de Campo Grande, então Mato Grosso. E desde então a companhia cresceu de forma orgânica, né? Um setor que tiveram diversas aquisições ao longo do tempo, os concorrentes tiveram bastante aquisições. A Copagaz permaneceu de forma resiliente, crescendo organicamente por todo esse período. No ano de 2019, com a possibilidade da venda, da privatização da Liquigás pela Petrobras, a companhia se preparou para receber um investimento. Tivemos, enfim, diversas conversas e a família optou por fazer esse investimento junto à Itaúsa, por haver aí um alinhamento não só de princípio, mas também um pensamento de longo prazo. Tá? A companhia tinha 9% de market share até o dia 23 de dezembro de 2020 e a partir dessa aquisição passamos a ser líder no mercado de distribuição de LP no Brasil. No slide 23 eu vou tentar explicar brevemente o que a companhia faz e qual é o nosso negócio. Aqui nesse gráfico a gente tem a parte de logística primária e de logística secundária, que é o ramo de atuação da Copagaz. Então, basicamente, nós temos plantas, que nós chamamos de plantas primárias, que ficam perto das refinarias. Hoje a totalidade das refinarias aqui são da Petrobras no Brasil. Nós pegamos o gás de LP por duto dessas refinarias, internalizamos nas nossas bases primárias, que fazem ou transbordo para nossas bases secundárias, que estão longe das refinarias, estão em Goiás, Cuiabá, Campo Grande. E nessas bases, seja elas primárias ou secundárias, nós fazemos o invase desse gás nos botijões, na sua grande maioria no botijão P13. Vendemos esses botijões para uma rede de 5 mil revendedores espalhados pelo Brasil, que fazem o last mile desse produto para o consumidor final. Isso é a parte invasada do negócio. A outra parte é a parte granel, né?
Na parte de granel, nós fazemos instalação, pode ser no comércio, indústria, então aí você pode ter hotéis, shopping centers, cerâmicas, etc. E fazer uma logística com uma frota própria de enchimento desse produto nos nossos clientes, né? No braço que a gente chama no braço empresarial. Então, o nosso negócio ele tem um quê de infraestrutura, que são essas grandes bases ligadas por duto nas refinarias, um quê de retail, que é esse relacionamento com 5 mil revendedores que nós temos no país, e um quê de logística, que é distribuir isso da forma mais eficiente por todo o Brasil. No slide 24, eu mostro os números da Copagaz pré-aquisição. Nós chegamos no ano de 2020 a 9% do market share, o que nos colocava como a menor das maiores ou a maior das menores a menor das maiores ou a maior das menores no landscape ali competitivo. A empresa mais próxima a gente para cima tinha 19% do market share. Vendemos cerca de 660 mil toneladas no ano de 2020, sendo que 76% disso em envasado e o restante em granel. Tivemos um EBITDA em 2019 de 138 milhões de reais, uma receita líquida de 2.740 aproximadamente em 2020 e um lucro líquido em 2019 de cerca de 50 milhões de reais. No slide seguinte, eu falo um pouco do que era a Liquigás pré-aquisição. Eles atuavam em algumas regiões que a Copagaz não atuava, principalmente no Norte e Nordeste. Tinham uma receita líquida de 6 bilhões de reais, um EBITDA em 2019 de 215 milhões e um lucro líquido de 108 milhões. Vendiam 1.534.000 toneladas e tinham cerca de 21% do market share. No slide seguinte, eu falo mais ou menos qual era o nosso racional para fazer a transação. Eu acho que, primeiramente, era uma oportunidade única de crescimento no Brasil. Dificilmente um outro player dos grandes seria vendido. A Copagaz, com a questão da abertura do refino, iria ficar numa posição difícil, porque ia ter menos escala que as demais, e esse é um business que escala é um fator preponderante. E quando se passa a ter um racional de mercado na compra do insumo, isso se tornaria mais relevante ainda. Então, era uma oportunidade única de crescimento da Copagaz aqui no Brasil. Uma questão de otimização de footprint logístico, como eu já disse, a Liquigás está em regiões que nós não atuamos, então nos possibilita entrar em diversas zonas brancas que a gente não tinha atuação. Ganho de escala e captura de sinergia. Aqui, a primeira parte acho relacionada ao fato de ser uma empresa de controle estatal, que tinha que servir os ritos de uma estatal, o que tornava os processos mais burocráticos. Então, aqui a gente vê que existe um ganho de gestão. E, como eu já disse outras vezes, escala aqui é fundamental no nosso negócio, e aqui a gente vê que tem ganhos expressivos nessa área. Existe uma questão que não foi precificada, mas que é de novos usos de GLP. O Brasil tem uma legislação um tanto quanto antiquada em relação a isso. Nós não podemos usar o GLP para produzir energia em diversos tipos de motor, e a gente percebe que há uma leitura hoje que essas restrições podem acabar, até mesmo porque existe o excesso de molécula de GLP no mundo. E uma questão também de modernização de plantas. O capex da Petrobras e da Liquigás era bastante alto, que faz eles terem uma série de bases, digamos, em estado da arte. No slide seguinte, eu falo um pouco do que vai ser a Copagaz e Liquigás pós-aquisição, o que são as empresas combinadas. A gente, com 660 mil toneladas que a Copagaz vendia, somado a 1.574.000 que a Liq vendia, a Copagaz e Liquigás conjuntamente teriam 2.234.000 toneladas vendidas no ano de 2020.
Ocorre porque, por questões concorrenciais, nós tivemos que fazer desinvestimentos pontuais na empresa. A aquisição foi feita junto com a Nacional Gás Butano, que é o nosso concorrente. Posteriormente vai ter uma venda de ativo ainda para a Afogás. E nós vamos investir 348 mil toneladas, o que vai trazer uma empresa combinada que vende 1.886.000 toneladas de GLP por ano. Isso nos torna líder de mercado, com 25,2% do market share nacional. No slide seguinte, eu quis trazer alguns grandes números aqui do que vai ser essa nova companhia. Essa companhia nasce com 5 mil revendedores. Esses revendedores muitas vezes têm mais de um ponto de venda, então o que nos leva a ter 15 mil pontos de venda no Brasil. 10 milhões de residências atendidas todo mês, 4 botijões entregues por segundo, mais de 30 mil empresas atendidas, mais de 90 mil empregos diretos e indiretos gerados, cerca de 8 bilhões em faturamento, 1,6 bilhão em impostos recolhidos, líder de mercado no Brasil e a maior distribuidora de GLP na América Latina e uma das maiores do mundo. O resultado da empresa combinado no slide seguinte, a gente traz os números combinados das empresas sem os desinvestimentos, né, no ano de 2019 comparado com o ano de 2020. A gente vê que houve um acréscimo de volume, principalmente ligado aos hábitos de consumo durante a pandemia. O fato de as pessoas consumirem mais em casa levaram que o GLP fosse mais consumido. Uma receita líquida das duas companhias combinadas em cerca de 8 bilhões e 800 milhões de reais. Um EBITDA combinado em 2019 de 353 milhões e um lucro líquido de 157 milhões. No slide 30 eu falo sobre as principais alavancas de sinergia desse processo. Nós temos bases que estão lado a lado, que operam com ociosidade, então existe aqui uma questão de footprint logístico, que significaria 27% e melhora da logística. Então vocês podem imaginar que o nosso caminhão que saía para fazer 10 entregas com acréscimo de cliente, no mesmo raio de atuação vai fazer 20, 30 entregas. Uma questão de SG&A, que representa 37% da sinergia. A parte de compras, né, existia uma preocupação muito mais se o fornecedor tinha CND, se o fornecedor estava compliance com as regras de uma empresa estatal, do que de fato fazer a melhor negociação para a empresa. Então, nesse contrato a gente tem aí um ganho de 25%. A parte de TI com cerca de 9% e a parte administrativa com alguns excessos em aluguel, etc., que responderia a 2% da sinergia. Do ponto de vista macro, né, de qual é o nosso foco principal, uma vez realizado o nosso dever aqui de casa de construir essa sinergia, é trabalhar o GLP como uma fonte de transição energética, né? Hoje o GLP ele chama gás liquefeito do petróleo, mas ele não precisa ser oriundo unicamente do petróleo. Ele pode vir também do gás natural e existe também refinarias de bio-GLP. E apesar de ser, na sua grande maioria, um combustível fóssil, ele é um combustível fóssil de combustão limpa. Então ele tem uma combustão muito mais benéfica ao meio ambiente do que, por exemplo, o óleo diesel e a gasolina. E a gente entende que esse vai ser um energético de transição, que vai nos levar do mundo de combustíveis fósseis para um mundo de energia renovável. E a gente quer estar nesse pace e fazer investimentos nessa linha, né? Então, acho que é o que nos está... é a nossa linha condutora dos nossos próximos investimentos. Eu passei alguns números para vocês, mais de 30 mil empresas, mais de 10 milhões de residências, e aqui vocês podem imaginar a base de dados que a gente pode extrair desses clientes e levar ou outros produtos energéticos ou soluções mais eficazes para os clientes. Então, a questão de data
vai ser algo, vai estar no nosso foco também nesse período. E a parte de verticalização de GLP. O Brasil hoje produz cerca de 70% do GLP que consome e importa 30%. A gente tem um déficit de infraestrutura para essa importação. Hoje, para se ter uma ideia, se você importa um GLP, você tem que um navio com 50 mil toneladas, ele tem que descarregar no Porto de Suape, porque não consegue entrar no Porto de Santos, porque não tem calado suficiente. Você tem poucas refinarias que atendem o Nordeste, um grande consumo. Então, a nossa verticalização na cadeia, principalmente nessa questão de infraestrutura de portos de recepção, estão no nosso radar de médio prazo. No slide seguinte e último, eu falo um pouco, eu aterrizo um pouco essas ideias e falo quais são os nosso dever de casa aqui no curto prazo, né? Então, acho que primeiro essa captura de sinergia. A questão de governança corporativa, apesar de, obviamente, a gente já ter a governança, quando era a empresa, os acionistas eram a família, o advindo da Itaúsa melhora e acelere muito esse processo, né? Então, a criação de comitês, um conselho de administração bastante atuante, então isso vai ser uma melhoria aqui na nossa governança. A questão da nova marca, como eu informei, teve uma parte da companhia que foi vendida a nossos concorrentes, então nós temos uma questão que estamos lidando com a marca LIC, com a marca Copa. Ambas têm valores, ambas têm um brand recognition nas suas áreas de atuação, e como extrair as melhores oportunidades de você ter duas marcas reconhecidas pelo consumidor. A questão de transformação digital, que eu já toquei aqui, nessa questão dos dados que a gente vai coletar e da facilidade que os nossos clientes vão ter para contratar os nossos serviços. E a busca por novos fornecedores de GLP, né? Hoje, esse mercado é quase que suprido exclusivamente pela Petrobras. A Copagaz, o ano passado, foi a primeira companhia que foi buscar fora do sistema Petrobras o produto. Então, a gente estabeleceu uma relação com a YPFB da Bolívia, o que nos facilitou muito a logística, principalmente no Centro-Oeste, que você tinha que levar o gás de Paulínia, de Duque de Caxias até Cuiabá, e a gente hoje busca ir em Santa Cruz de la Sierra, que é muito mais próximo. Tivemos também um relacionamento com a YPF, que é a estatal argentina, e seguimos aí na busca de novos fornecedores com esse mercado, que a tendência é que ele venha a ser aberto para a iniciativa privada. Então, eu acho que basicamente é isso, e eu passo a palavra aqui de volta para o Alfredo. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Seguindo aqui a nossa apresentação, indo para o final dela, na página 34, sempre relembrando o nosso compromisso da Itaúsa com a geração de valor a longo prazo para os nossos acionistas e para toda a sociedade. Na página 35, vemos a performance da ação ao longo dos últimos 10 anos, 5 anos e 12 meses, evidentemente prejudicada pelo recente desempenho das nossas ações, em função principalmente de uma performance, de uma queda de resultados do Itaú Unibanco, que é a nossa principal ação, o nosso principal investimento. Isso afetou o desempenho das nossas ações no mercado. Para encerrar, lembrando na página 36, no slide 36, o que a gente considera os nossos diferenciais para investimento nas nossas ações. A gente tem procurado fazer um investimento mais ativo do nosso portfólio. Temos uma área própria de M&A e com monitoramento de todas as oportunidades que aparecem no mercado. Temos um portfólio bastante diversificado, atuamos de uma maneira bastante consistente dentro das nossas
investidas através dos seus conselhos de administração junto com os nossos sócios, procurando sempre ter uma sustentabilidade, uma perenidade desses negócios onde nós investimos com uma visão de longo prazo. Essas empresas todas que nós participamos são detentoras de marcas muito fortes e são normalmente líderes nos seus mercados, o que é bastante importante na nossa visão, marcas fortes e relevantes e liderança nos seus mercados. Nós temos uma política de dividendos, de repassar a prática de dividendos que a gente paga, basicamente são os dividendos que nós recebemos do banco. Como mostrei, o ano passado tivemos um payout de 5,5%, bastante atrativo ainda, sendo uma das maiores pagadoras de dividendos do mercado. Temos um compromisso com a sustentabilidade dos nossos negócios, uma preocupação muito grande socioambiental, cultural. Há décadas o Grupo Itaúsa atua nas áreas sociais, culturais. Temos um histórico bastante grande nessa área de décadas. Temos uma preocupação muito grande de valorização das pessoas e dos nossos colaboradores e de suas famílias. Temos sócios estratégicos com forte reputação, fortes princípios éticos na atuação das nossas empresas em todos os setores, em todos os aspectos em que elas atuam. Para encerrar, o que a gente espera para 2021? Uma economia ainda volátil, com baixo crescimento na margem, esperamos aí um crescimento ao longo do ano aí entre 3% e 4%, mas tem um carry-over do ano passado, então o crescimento real na margem deve ficar em torno de 2,5%, que é baixo para o potencial da economia brasileira, mas tendo em vista as nossas dificuldades fiscais e de um modo geral, na economia como um todo, não vemos um crescimento muito superior a esse para o ano. Apesar de que entendemos que nas nossas empresas industriais esse crescimento será bastante positivo, pois acreditamos que o setor de construção civil, que é onde a Duratex atua, e o setor de consumo, onde temos a Alpargatas, continuarão com performance positiva e crescimentos maiores do que a economia como um todo. Vemos um cenário positivo de M&A, acho que muitas oportunidades vão aparecer e continuamos com a nossa equipe de M&A bastante atenta e olhando as oportunidades que com certeza aparecerão esse ano e nos próximos. Temos aqui a reorganização societária, como foi colocado, do Itaú Unibanco com a XP, onde a Itaúsa passará a deter 15% do capital da XP, passará a ser o nosso segundo maior investimento do nosso portfólio de empresas em que nós participamos. Continuamos acreditando que as empresas continuarão gerando um fluxo de caixa bastante positivo e uma geração de dividendos maior do que foi o ano passado para esse ano. Então, com isso, a gente encerra a apresentação dos nossos números e da nossa estratégia e abrimos agora para perguntas dos nossos participantes. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar sua pergunta da lista, digite *2. Aguardem enquanto coletamos perguntas. Nós temos perguntas que vieram pela web. Primeira pergunta do Antônio Carlos, para a Itaúsa, um investidor, um acionista da companhia. Pergunta: a Itaúsa sempre pagou ótimos dividendos, todavia no ano passado e neste ano houve uma sensível diminuição. Por quê? Quais as perspectivas
futuras. Antônio Carlos, nós sempre pagamos dividendos. O banco, nos últimos anos, pagou dividendos bastante altos em relação aos seus resultados. Houve um aumento muito forte dos dividendos do banco. A prática da Itaúsa, em termos de dividendos, é repassar para os acionistas todos os dividendos que a gente recebe do banco, retendo os dividendos que nós recebemos das outras empresas para fazer frente às despesas da holding e, eventualmente, investimentos, como fizemos, por exemplo, o ano passado, aumentando a nossa participação na Alpargatas, onde nós compramos mais ações da companhia. Nesse ano, houve uma redução de dividendos em função do banco ter reduzido o seu resultado e, portanto, o seu dividendo. E, além disso, houve uma limitação do Banco Central para que os bancos não distribuíssem acima de 25% de lucros e que houvesse uma retenção de lucros para fazer frente aos efeitos da pandemia e fortalecer o capital das instituições financeiras. Mesmo assim, como eu mostrei, a Itaúsa teve um dividend yield de 5,5%. Que é bastante alto, que coloca a companhia entre as maiores pagadoras de dividendos do mercado acionário. A nossa perspectiva para o próximo ano, não havendo mais a limitação do Banco Central e havendo um crescimento de resultados do Itaú, que a gente possa aumentar de novo os dividendos recebidos e pagos pela Itaúsa para os acionistas, mas essa é a nossa expectativa para o ano. Vamos ver como é que se comportam os resultados das nossas empresas para podermos ter uma visão mais clara. Mas a expectativa é que sim, haja um aumento substancial dos dividendos recebidos e dos dividendos pagos pela Itaúsa. Uma outra pergunta de vários investidores, também para a Itaúsa, diz respeito ao que a Itaúsa pretende fazer com as ações da XP, que receberá, quando a transação deve ter todas as aprovações regulatórias. Nossa expectativa é que ao longo dos próximos meses hajam todas as aprovações regulatórias referente a essa cisão do Itaú Unibanco, fazendo a cisão, criando a Xpart para os acionistas do banco. No final de toda essa operação, nós teremos 15%, pouco mais do que 15% das ações da XP. Nós consideramos a XP um investimento bastante bom, não temos nenhuma pressa de vender esse investimento, de se desfazer desse investimento. Entendemos que a XP continuará crescendo e tendo bons resultados, mas como foi colocado no fato relevante que divulgamos quando do anúncio dessa operação, não vemos a XP como um investimento estratégico para a Itaúsa a longo prazo. Tá? A política de gestão de portfólio da Itaúsa tem sido a de fazer investimentos fora do setor de serviços financeiros. Então, a perspectiva ao longo dos próximos anos é que a gente vá reduzindo gradativamente esse investimento e fazendo outros investimentos, ou pagando dividendos, ou fazendo recompra de ações, ou pagando dívidas que a gente tem emitido para fazer frente aos investimentos que nós temos realizado, como eu mostrei durante a apresentação. Neste momento, não há nenhuma discussão ou nenhuma alternativa da Itaúsa fazer a mesma operação de fazer uma cisão e de distribuir as ações da XP para os seus acionistas. A ideia é que essas ações fiquem com a Itaúsa e que ela administre essa posição ao longo dos próximos anos, como eu disse, reduzindo a sua participação e usando esses recursos para outros investimentos do seu portfólio. Temos agora uma pergunta
acho que da web, por telefone, por favor. Pode passar para as pessoas que queiram fazer perguntas por telefone. A nossa próxima pergunta vem de Jason Molin, da Scotiabank. Por favor, Jason, pode prosseguir. Bom dia, Alfredo, Henry e a todos os presentes. Obrigado por a apresentação. Vocês podem compartilhar a visão da Itaúsa sobre como barulho sobre intervenção governamental e ações relacionadas à gestão de companhias controladas pelo governo podem impactar os mercados nos quais a Itaúsa tem seu maior investimento no setor financeiro e em outros setores também. Obrigado. Obrigado, Jensen. Prazer em falar com você. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Do ponto de vista das empresas que a gente participa, nós não estamos vendo nenhuma intervenção maior do governo nas nossas atividades, né? O que a gente tem visto, uma atuação mais forte e mais presente do Banco Central na regulação do mercado financeiro, com o Open Banking, com o PIX, com incentivo para que as fintechs e outras empresas novas que vêm surgindo no setor de meios de pagamento, cartões de crédito, o Banco Central tem incentivado esse aumento da concorrência. Nós vemos isso como um movimento normal e natural, somos a favor desse aumento da competição, não vemos nenhum problema com isso e acreditamos que o Banco Central continuará atuando nessa forma, de maneira a aumentar a competição e a regulação de alguns produtos, como ele tem feito na área de cheque especial, né, o chamado cheque especial, cartões de crédito, enfim, a gente acredita que a atuação continuará restrita a esse aumento da transparência e aumento da competição, que a gente vê também como uma oportunidade de crescimento para o Itaú Unibanco nos próximos anos. Então, não vemos nenhum problema. No que diz respeito a outros investimentos, nós temos um investimento na NTS, a Petrobras, que vendeu a NTS em 2017, ainda detém 10% de participação no capital da companhia. Ela está, nesse momento, num programa de desinvestimento desses 10%. A NTS já mostrou interesse em participar dessa transação e nós acreditamos que a Petrobras continuará no processo de desinvestimento dessa participação, até porque há um compromisso com o CAD da Petrobras de reduzir a sua participação no mercado de gás natural. Então, a gente entende que esse processo vai continuar e a NTS continuará interessada na participação de adquirir essa participação remanescente da Petrobras pela própria NTS. Obrigado. Pode ser um follow-up. Falaram de um cenário positivo para M&A. Os acionistas devem esperar que a Itaúsa seja mais ativa na busca de investimentos em portfólio para diversificar mais, ou especialmente com o aumento da incerteza na economia brasileira. Obrigado. Jason, a gente continua atento às oportunidades que tem para nós aumentarmos a nossa diversificação do portfólio. É claro que o banco sempre continuará sendo a maior participação. O banco é uma empresa muito grande e nós temos uma participação extremamente relevante de 38,5% do banco. Então, é natural que a Itaúsa continue tendo no seu investimento no Itaú Unibanco
de longe, a maior participação e o maior investimento do nosso portfólio. Nesse momento, com a vinda futura aí nos próximos meses do investimento na XP, oriundo dessa decisão do banco, a participação do banco vai cair um pouco em relação àquilo que a gente tem mantido em torno de 90% de participação. Mas a gente acredita que essa participação do banco voltará aí ao longo dos próximos anos a ser em torno dos 90%, pelo crescimento de resultados, pelo tamanho que o banco tem no nosso portfólio. Dito isso, nós vamos continuar, sim, olhando alternativas de investimento para continuarmos a aumentar a participação de outras empresas no nosso portfólio. Como eu comentei na pergunta anterior aqui sobre o que a gente pretende fazer com ações da XP, a gente vê possibilidade de desinvestimento da XP ao longo dos próximos anos, e um dos usos desse desinvestimento pode ser algum investimento novo ou, no mínimo, pagamento das dívidas que nós criamos em função dos investimentos já realizados ou que venham a ser realizados aí, no futuro. Então, continuamos, sim, olhando investimentos. Nós estamos no Brasil, continuamos olhando investimentos apenas no Brasil. Sabemos e conhecemos e sabemos administrar essa volatilidade da economia e da política brasileira. Então, acho que é normal, a gente sabe disso, e vamos continuar procurando ativos que efetivamente gerem valor para os nossos acionistas. Acho que temos mostrado isso nos investimentos que nós fizemos ao longo dos últimos anos e dos próprios desinvestimentos que a gente fez também, né? O fechamento da Itautec, a venda da L. Queiroz. Eu acho que os investimentos todos que fizemos na NTS, na Alpargatas, agora na Copagaz, uma nova dinâmica na Duratex, tem mostrado a nossa capacidade de fazermos investimentos que gerem valor para os acionistas, e se encontrarmos oportunidades que possam gerar valor para os acionistas, vamos fazer investimentos. Se não encontrarmos, não faremos investimentos e continuaremos buscando investimentos que façam sentido ao longo dos próximos anos. Mas essa volatilidade da economia e da política é um cenário que a gente está acostumado, e isso não tira a nossa visão de longo prazo de investimentos importantes e relevantes e que gerem valor para os acionistas aqui da Itaúsa. Muito obrigado. Aprecio tus comentários. Acho que podemos voltar. Temos mais perguntas de pessoas no telefone, ou seguimos com as perguntas da web? A nossa próxima pergunta vem pelo telefone, é de Thiago Batista, do Banco UBS. Por favor, Thiago, pode prosseguir. Opa, bom dia a todos. Eu tenho um follow-up, na verdade, Alfredo. Você comentou aqui um pouco sobre o potencial desinvestimento da XP no médio prazo. A ideia, quando e se isso ocorrer, o que fazer com esses recursos? Vocês imaginam que isso vai ser distribuído ou vocês poderiam usar isso para fazer outras aquisições, dado o tamanho da XP, deveriam ser aquisições relevantes? O meu ponto é tentar entender o destino do potencial recursos que vocês devam receber no médio prazo quando vocês desinvestirem na XP. Obrigado, Thiago. Veja, nós temos, como eu coloquei, não vemos a XP como um investimento estratégico na política de diversificação da Itaúsa nos próximos anos. Mas vemos a XP como um grande investimento no curto e médio prazo para a Itaúsa. Então, nós temos interesse, sim, em manter a participação na XP por um tempo, e temos interesse também
no médio prazo, de ir reduzindo ao longo do tempo essa participação. A gente vê 4 usos, essencialmente, para esse capital que será gerado em função dessa venda. Podemos reduzir a nossa dívida, pagando. A Itaúsa ela distribui muito, ela não tem um caixa suficientemente grande para fazer frente à dívida que nós assumimos com a compra da NTS, da Copagaz e de eventuais outros investimentos que a gente possa fazer no curto prazo. Então, uma parte desses recursos poderão ser usados, se a gente não renovar essas dívidas, poderão ser usados para a redução do endividamento. Um outro uso possível ser investimentos novos que a gente veja que façam sentido fazer com o capital próprio e não com o capital de terceiros. É evidente que quando a gente usa o capital de terceiros, o retorno para os acionistas da Itaúsa, tendo em vista que houve uma redução do custo de capital da Itaúsa nos últimos anos, é melhor você alavancar, fazer isso com dívida. Mas pode ter, eventualmente, uma oportunidade em que isso não necessariamente seja verdade, a gente possa usar esse capital oriundo da venda de ações da XP para outros investimentos. Um terceiro uso seria nós aumentarmos a participação, eventualmente, em empresas que a gente já tem participação, como, por exemplo, a Alpargatas, certo? A Duratex, enfim. São usos que a gente pode fazer também. Um outro uso que a gente vê é recompra de ações. Nós aprovamos ontem, na reunião do Conselho, a abertura de recompra de ações para a tesouraria da companhia de 250 milhões de ações, 50 milhões de ações ordinárias, 200 milhões de ações preferenciais. Primeiro, porque a gente entende que o desconto, nesse momento, já é um desconto excessivo. E segundo, que a gente vê, eventualmente, o mercado aumentando esse desconto. Isso é uma possibilidade. Não estou dizendo que isso vai acontecer ou não, vamos esperar para ver como é que o mercado vai precificar as ações da Itaúsa em função desse novo investimento que surge no nosso portfólio da XP, que é um investimento bastante relevante, representa aí cerca de 20% do nosso market cap. Então, vamos ver como é que o mercado vai precificar isso tudo na cotação das nossas ações. Dependendo de como ficar, acho que uma das alternativas muito interessantes para os acionistas da Itaúsa é que a companhia recompre as suas ações com um desconto bastante interessante. Então, essa é uma alternativa. A última alternativa, eu diria que é pagar dividendos, certo? Essa seria a última hipótese, mas é uma hipótese também possível, né, se nós não tivermos um outro uso para esse capital ao longo dos próximos anos. Então, seriam basicamente esses os usos que a gente enxerga à medida que a gente faça esse desinvestimento na XP ao longo dos próximos anos. Não, perfeito, bem claro, Alfredo. Obrigado. Obrigado, Thiago. Voltando aqui para as perguntas que vieram pela web, temos aqui uma pergunta de vários investidores, que eu vou ler a pergunta e vou passar a pergunta para o Renato Lulia, que a pergunta diz respeito mais ao Itaú Unibanco, que é uma pergunta sobre concorrência das fintechs. Como é que nós vemos as fintechs, se nós vemos as fintechs como uma ameaça real à lucratividade do Itaú? Por favor, Lulia, responde essa pergunta.
Oi, Alfredo, bom dia, obrigado. Bom dia para todos. Olha, é uma ótima pergunta, dado que, de fato, a concorrência das fintechs é um tema bastante real e presente para os bancos como o Itaú, não somente no Brasil, mas no mundo todo, né? Primeiro, começar a lembrar que o Itaú Unibanco tem 97 anos e que, ao longo desses anos todos, não faltou concorrência para a gente, né? A concorrência muda ao longo dos anos, mas nós sempre tivemos, obviamente, uma diversidade de concorrentes ao longo desses anos. E a nossa grande capacidade nesse período foi nos adaptarmos e reagirmos a esses ataques, né? E agora não é diferente, né? Então, eu acho que as fintechs elas trazem, de fato, um jeito novo de fazer negócio, com o qual nós temos aprendido, um foco no cliente, de fato, diferenciado, uma habilidade para lançar produtos novos e ser ágil, que é muito superior ao que nós, bancos tradicionais, tínhamos no passado, uma estrutura de custos muito eficiente e um foco muito grande em produto, né? Tanto que nós chamamos as fintechs, a maioria delas, como monoliners, já que elas oferecem usualmente um único produto ou poucos produtos. A primeira onda de ataque que a gente sofreu, acho que foi na questão de adquirência, né, com a chegada de companhias como Stone e PagSeguro, por exemplo. E, de fato, aí acho que nós demoramos para reagir e sim perdemos market share importante nesse mercado, algo que a gente vem trabalhando muito duro ao longo desses anos para reagir e para conquistar novamente. Mas foi uma lição dura, mas foi uma lição que nós aprendemos. Então, hoje, aqui o foco todo no banco é para, enfim, incorporar no banco aquelas coisas nas quais as fintechs são melhores do que nós somos. Como eu mencionei, um foco no cliente e uma agilidade, um time to market para novos produtos é muito superior ao nosso, né? Um bom exemplo aqui de como nós já mudamos a nossa forma de atuar foi a questão de asset management, onde a gente viu também novas empresas surgindo, né, como mesmo a XP, e nós, ao longo do tempo, não só conseguimos melhorar a nossa qualidade de produto, como temos aumentado o tamanho do nosso negócio de asset management, né? E aqui, olhando para frente, esse tem que ser o nosso tom, cada vez mais foco no cliente, cada vez mais agilidade para lançar novos produtos, implementar novos produtos. E no futuro, a gente também não vê só fintechs como concorrentes. Nós vemos fintechs também como parceiros, como potenciais, enfim, parceiros para fazermos negócios juntos no futuro. Então, resumindo aqui, é uma ameaça real, é uma ameaça presente, mas que nós estamos bem conscientes e temos trabalhado duro para reagir a essa ameaça, como reagimos a outras nesses muitos anos de história do banco. Obrigado, Renato. Temos uma outra pergunta aqui vindo pela web, que eu vou passar para o Pedro responder. Pergunta de alguns acionistas também. Qual o aumento de dividendos esperado com a combinação de negócios da Copagaz e Liquigás após a captura das sinergias? Eu acho que nesses primeiros anos, a prioridade é reduzir a alavancagem da companhia. Óbvio que existe uma expectativa de pagamento de dividendo, mas a prioridade é de redução de alavancagem. Hoje o Brasil também tem 26% do consumo residencial de energia a lenha. Então, a gente tem aqui uma prioridade, um trabalho bem grande em aumentar a nossa receita e com isso trazer mais dividendo também para os acionistas. Então, acho que basicamente é isso. A nossa expectativa com a advindo de sinergia é priorizar a redução da alavancagem. Obrigado, Pedro. Acho que temos perguntas ao vivo aí pelo telefone. Acho que podemos passar para o telefone de novo. Ok. A nossa próxima pergunta vem de Yuri Fernandes, do JP Morgan. Por favor, Yuri, pode prosseguir. Obrigado, Alfredo. Obrigado a todo mundo. Bom dia. Eu tenho uma primeira pergunta sobre os mercados que vocês poderiam estar mais interessados. Eu não sei se você
poderia comentar, Alfredo. Assim, acho que no passado a Itaúsa sempre olhou muito setores com fluxos de caixa muito previsível, né? E vocês comentavam que seriam tickets maiores. E a dúvida que eu fico é se agora com a Liquigás e a Copagaz vocês já não estariam com uma exposição que vocês consideram suficiente no setor de energia e talvez a Itaúsa buscasse, não sei, novos investimentos em outros setores, né? Então, se você puder comentar assim, se você não puder dar os nomes dos setores, saúde, sei lá, qualquer setor assim, pelo menos dá um pouco de previsibilidade para a gente, assim, se continua essa tese de fluxos de caixa muito previsíveis, tickets muito grandes, assim, só para a gente ter um pouco de ideia onde vocês poderiam ter um pouquinho mais de interesse. E a segunda pergunta é sobre a estrutura de capital. Eu acho que você já falou bastante, Alfredo, sobre a questão da XP, usar talvez pequenos investimentos para pagar dívida, fazer buyback. Ficou super claro. Só sobre capital de terceiros, a dúvida que a gente fica aqui assim, é assim, vocês poderiam usar mais dívida para essas aquisições. Por que eu estou perguntando isso? Porque, assim, embora a alavancagem seja super baixa, né, eu acho que tem espaço de alavancagem muito grande para a Itaúsa. Eu lembro de algumas conversas com vocês, assim, do fato de ser uma holding, talvez vocês não gostarem tanto de se alavancar, apesar do custo da dívida ser super baixo. Então, assim, tentando entender assim, se existe algum limite que vocês se sentem um pouco mais confortáveis, até porque grande parte do fluxo de caixa de vocês depende do fluxo de dividendos do Itaú, que é um ente regulado. Então, só para entender um pouquinho assim, como que vocês veem a estrutura de capital na questão da dívida, tá? Se existe um limite que seria um pouquinho mais confortável para vocês. Obrigado. Obrigado, Yuri. Obrigado pela participação, pelas perguntas. Respondendo à primeira pergunta, em relação a setores, sim, nós continuamos bastante focados em setores que têm uma forte geração de caixa. Não estamos, nesse momento, olhando nada muito diferente disso. Acho que setores que a gente tem interesse nesse momento, que a gente tem olhado, é o setor de saneamento, que a gente vê bastante oportunidade de crescimento nos próximos anos com o novo marco regulatório, e também com o setor de saúde. A gente tem olhado algumas alternativas, não encontramos nada ainda que a gente entendesse que fosse no preço adequado e com a perspectiva adequada. Então, assim, nesse momento, são setores que a gente tem olhado com mais atenção. Em relação à sua segunda questão, como eu comentei, eu acho que enquanto o custo de capital continuar baixo ou baixo em relação àquilo que foi anteriormente, vale a pena alavancar eventuais futuros investimentos que a Itaúsa venha a realizar. Então, a gente tem como prioridade, nesse momento ainda, caso ocorram novas oportunidades de investimento que façam sentido e que gerem valor para os nossos acionistas, aumentar um pouco mais o nível de endividamento da holding. Como você colocou e nós temos colocado, nós não temos a intenção de uma grande alavancagem na holding, porque ela depende dos dividendos, muitos mercados são regulados, enfim. A gente tem que tomar cuidado e precaução no nível de endividamento que a gente possa assumir de longo prazo. Mas a gente entende que ainda há um espaço para alavancar um pouco mais a holding, caso seja necessário, ao longo dos próximos anos. Tá? Não temos assim, muito claro um número específico para dar, mas entendemos que há um espaço, sim, para um aumento do endividamento da holding. Hoje a gente tem um endividamento líquido de 2 bilhões de reais, aproximadamente. Um pouco menos até. Então, é relativamente baixo. A gente pode alavancar um pouco mais. Acho que isso seria a prioridade, desde que hajam formas de financiamento de longo prazo a taxas atrativas. Porque isso aumenta para o acionista da Itaúsa o retorno no investimento que é potencialmente feito. Tá? Então, prioridade número 1 ainda é o uso de capital de terceiros, usando o mercado de capitais para isso. Tá? Nossa, super claro e faz bastante sentido. Obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra agora para o Sr. Alfredo para as considerações finais. Por favor, Alfredo, pode prosseguir. Obrigado a todos. Infelizmente, a gente tem algumas perguntas ainda a serem feitas. Nós vamos procurar respondê-las, mas boa parte delas já foram cobertas por outras questões e por outras respostas que foram feitas por mim, pelo Pedro, pelo Renato, em relação a Copagaz, em relação a coisas ligadas ao banco. Então, eu peço desculpas que a gente não tenha tempo para fazer todas as perguntas que nós temos. Nós temos agora, em seguida, o nosso conference call em inglês. Se quem não teve sua pergunta respondida aqui, quiser participar do próximo conference call, que vai começar em 5 minutos, será um grande prazer que a gente possa responder lá as perguntas que vocês ainda têm. Queria agradecer a presença de vocês, todos. Tivemos um número recorde aí de participantes pela web e pelo telefone, principalmente pela web. Espero que a gente tenha respondido todas as perguntas. Continuamos bastante confiantes nos investimentos que a gente já fez, que nós já temos no banco, na Itaúsa, na Duratex, na Copagaz, na NTS. Vemos belas perspectivas para esse ano. Acho que todas essas empresas apresentarão resultados bem superiores aos do ano passado, com forte geração de caixa. Temos a expectativa de recebimento maior de dividendos e, portanto, repassar principalmente dividendos recebidos do banco para os nossos acionistas. Estamos bastante atentos a eventuais novas oportunidades, mas sempre com a premissa de criação de valor para os nossos acionistas a longo prazo. Acho que, como eu já comentei, os investimentos que fizemos se mostraram bastante positivos nesses últimos anos e esperamos continuar com esse track record de bons investimentos que gerem valor, que gerem caixa, que a gente possa crescer essas empresas que a gente participa, usando ela como base para crescimento dos nossos investimentos. Enfim, estamos bastante confiantes com o portfólio que a gente tem. Estamos animados com o recebimento de ações da XP, que nós vemos como um bom investimento, mas que podemos usá-lo para desinvestir ao longo dos próximos anos, como a gente comentou, e diversas opções de uso que a gente tenha para esse investimento. Enfim, acho que estamos num momento muito bom, teremos um bom ano, não tenho dúvida disso, e espero contar com a presença de vocês no nosso próximo conference call, falando dos resultados semestrais da Itaúsa para todos os nossos mais de 900 mil acionistas da companhia, que nos coloca como uma das maiores, se não a maior empresa em número de acionistas ativos do setor privado na Bolsa de Valores aqui no Brasil, na B3. Obrigado a todos, bom dia, espero que tenha sido útil a nossa apresentação e aqueles que quiserem são convidados agora em 3 minutos para entrarem no nosso conference call em inglês. Obrigado. A conferência da Itaúsa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.